Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso espaço de conversa aqui no Cibapa. Olá! Hoje a gente vai explorar um tema que é, assim, fundamental: o discipulado cristão. Isso aí! Vamos dar uma olhada juntos em algumas ideias de uma apresentação, Discipulado na Prática, e também nos trechos de um livro do Keith Phillips. A ideia é tentar entender melhor como formar discípulos fortes, sabe? Que também consigam multiplicar a fé. Exato. Mergulhar nesse processo todo, desde o chamado lá no início, até essa visão de gerações sendo alcançadas, né? Vamos lá, então. Para começar, uma coisa que salta aos olhos, acho que nos dois materiais, é que discipular é bem mais que só, bom, ensinar coisas. Ah, sem dúvida. Parece que o foco está na transformação da pessoa, né? Formar o caráter, é isso. Exato. Não é só passar informação. A apresentação, por exemplo, bate muito na tecla do exemplo de Jesus. Hum, Ele não só deu aulas, né? Ele viveu junto, investiu tempo, criou laços fortes com os discípulos. certo, um modelo bem relacional. Muito. Ele chamou, treinou ali, no dia a dia mesmo, e depois enviou. Bem diferente de só, sei lá, dar um curso. E aí, falando nisso, entra um ponto que o Phillips descreve de um jeito muito sincero, eu achei. A dúvida dele? Ele conta que no começo ele pensou: poxa, investir tanto tempo com tão pouca gente, isso vai demorar demais para alcançar o mundo todo. Meio contraintuitivo, né? Totalmente. Mas é muito legal acompanhar o raciocínio dele para entender a virada. Como ele chega na outra conclusão? Bom, ele faz uma comparação, tipo uma matemática mesmo, que ajuda a gente a pegar a ideia. Conta aí. Ele mostra que, será, evangelizar uma pessoa nova todo dia parece super impactante, né? E, em algumas décadas, você alcança milhares. Parece lógico, um número grande. Sim. Mas aí ele analisa o método de Jesus: discipular uma pessoa por ano. Mas uma pessoa que no ano seguinte vai discipular outra, e assim por diante. É outra lógica. A multiplicação. Exato. O resultado, no mesmo tempo, não são milhares, são potencialmente bilhões. É a diferença, assim, brutal entre somar e multiplicar. Uma progressão geométrica. Uau, isso muda tudo. E conecta com aquela ideia das 4 gerações que eles mencionam, né? Baseado em Timóteo. Isso, 2 Timóteo 2.2. Paulo ensina Timóteo Isso que ensina homens fiéis que vão ensinar outros. 4 elos, uma corrente. e se quebrar. Aí que tá. O Phillips é bem enfático. Se a corrente quebra, se a reprodução para em algum ponto, já era. Todo aquele potencial de multiplicação se perdeu. Entendi. O objetivo não é só fazer um discípulo. Não. É fazer um discípulo que faça outros discípulos, que continuem a corrente. Mas não é só uma questão de números, né? De continuar a corrente a qualquer custo. Tem a qualidade aí no meio. Fundamental. A qualidade e a responsabilidade. E nisso o Phillips usa uma imagem, olha, bem forte, quase chocante. Qual? Ele compara quem leva alguém para a fé, mas depois não acompanha, não alimenta espiritualmente, sabe? Sei. Ele compara a paz que larga um bebê recém-nascido na porta de alguém. Nossa, pesado. Mas direto ao ponto. Muito. Mostra a negligência que pode acontecer. Ele fala em paternidade espiritual. Uhum. Exige cuidado, sabe? Alimentar, proteger. Até a pessoa amadurecer. Isso. Até ela poder não só ficar de pé sozinha, mas também se reproduzir espiritualmente. A qualidade é a chave. E ele até diz que as 4 gerações servem de controle de qualidade, né? Servem. Ele dá o exemplo pessoal dele. Ele discipulou um cara, Al, Uhum. que discipulou Donald, Que discipulou Maurício. certo? 3 gerações depois dele. E ele diz que só conseguiu ver mesmo a qualidade do trabalho que ele fez lá atrás com o Al quando viu o Maurício, que era tipo neto espiritual, já ensinando a 4ª geração. Validou o processo todo, entende? Entendi. Faz sentido. Mas, bom, esse caminho todo, formar gente assim, com profundidade, pensando em multiplicar, não parece fácil. E não é apresentado como algo fácil, pelo contrário. Os dois materiais, tanto o Phillips quanto a apresentação, apontam para o custo real disso. Algo que Jesus mesmo deixou bem claro. Ah, sim. Aquela passagem de Lucas. Lucas 14, 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Direto, sem meio termo. É um chamado bem radical mesmo. Envolve renúncia. Total, o exemplo de Levi que eles citam.
Quando Jesus chama, o texto diz que ele levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Deixou tudo. Uma ruptura. Completa. O Phillips até resume o chamado de Cristo de um jeito que pode soar meio chocante hoje. Venha morrer comigo. Forte isso. Venha morrer comigo. Mostra que é uma entrega total, sem reservas. Não tem espaço para um discipulado superficial, sabe? Ou só quando é conveniente. É morrer para os próprios planos, vontades. Exatamente. Um convite para uma mudança profunda. Sacrificial mesmo. Então, tentando juntar as peças aqui. O discipulado eficaz, pelo que a gente viu nesses materiais, envolve o quê? Transformação de caráter, muito além de só saber coisas, Isso. e um modelo de multiplicação que é intencional, pensa lá na frente, nas próximas gerações. E também tem essa consciência clara de que é um chamado exigente que tem um custo real, pessoal, que não dá para negociar. Exato. Acho que esses são os pontos centrais que saltam desses textos. Bom, acho que fica então uma pergunta para a gente pensar, né? Baseado nisso tudo. Qual? O que significa, assim, na vida real, no nosso dia a dia, abraçar esse chamado para seguir Jesus e formar outros discípulos, levando a sério essa responsabilidade toda e o custo que está envolvido? Ótima pergunta para fechar. Um ponto importante para nossa reflexão mesmo. Com certeza. Obrigada por acompanhar a gente nessa exploração hoje aqui no Cibepapá. Valeu, até a próxima.